Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Gil, sou médico anestesista e responsável pelo Centro de Cetamina. Eu vou contar para vocês por que cetamina é diferente das medicações orais que você tomou até agora. Para isso, a gente tem que entender como que começou essa ideia, por que a gente usa medicações. Existe uma ideia, existe um modelo teórico básico, existe um por que aquilo funciona. A partir daí, a gente usa as medicações entendendo. Então, por exemplo, eu imagino que a pneumonia seja causada por uma bactéria, então eu uso um antibiótico que mata aquela bactéria e com isso eu recupero da pneumonia. Então esse modelo teórico básico é importante ele existe na cabeça de todo médico. Será que essa dor que eu sinto no joelho vem da onde? E aí o médico pensa, olha, essa dor geralmente é causada por falta de cartilagem, então a gente tem uma artrose, uma inflamação. Então existe sempre esse modelo teórico que o médico usa para poder administrar a terapêutica para você. Não é um protocolo fechado, não é alguma coisa dessa natureza mais técnica, é uma natureza do expert, onde ele entende como funciona aquela doença, ele entende como aquilo se desenvolve no corpo e para isso que a gente estuda na faculdade, tecnicamente isso chama de fisiopatologia da doença, ou como que essa doença se desenvolve no corpo. E a partir daí, então, é instituído um tratamento. Se a gente não precisava de médico, a gente podia fazer uma tabela e essa tabela ia ser o suficiente para o tratamento. E existe esse modelo, que é o modelo vigente, talvez mais difundido, sobre a hipótese de que a depressão é uma falta de serotonina no cérebro. E serotonina é uma monoamina, que é o nome técnico de um grupo de 3 monoaminas mais comuns, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Você deve ter ouvido, ficar andando no celular libera dopamina. Então é uma coisa que está no senso comum, essas palavras estão no senso comum. E existe essa hipótese de que a falta, tem algumas bulas de medicação também falam isso, de que essa medicação corrige uma falta de serotonina na comunicação entre os neurônios. E essa é a hipótese mais vigente, ela começou ali por volta de 1960, 70, a primeira medicação seletiva para o uso, para a recaptação, para aumentar a quantidade de serotonina no cérebro veio em 80, que é o Prozac, que é a fluoxetina, e depois vieram outras que atuam na serotonina mais dopamina, porque talvez a serotonina sozinha não esteja sendo eficaz, mas é um modelo todo ainda focado nas monoaminas. E essa é uma hipótese, mas ela nunca foi a única hipótese para o tratamento da depressão, a causa da depressão. Outras hipóteses, como por exemplo a falta de hormônio de crescimento de neurônios, os neurônios eles precisam se conectar, existe um crescimento, é assim que a gente aprende coisas novas, quando neurônios se comunicam e formam uma rede neural nova. E é assim que a gente esquece também, quando eles desfazem essas conexões. E uma das hipóteses para causa de transtornos depressivos, transtornos bipolares, automutilação e esses transtornos psiquiátricos é justamente a falta de hormônios de crescimento que fariam eles crescer. Ou outro, por exemplo, uma inflamação crônica no cérebro causa sintomas depressivos, então já foi testado o anti-inflamatório, aquele anti-inflamatório que a gente usa para dor mesmo no corpo, como com atividade antidepressiva. Outras hipóteses, por exemplo, a falta de crescimento vascular, ou então a falta de irrigação de sangue nas áreas do cérebro causando depressão. As hipóteses são muitas. A mais comum e a que a gente tem mais medicações disponíveis na farmácia é a hipótese da serotonina ou a hipótese monoaminérgica, mas uma que sempre aconteceu, sempre acompanhou essa hipótese, um pouquinho para trás ali escondidas nos bastidores, mais nos artigos científicos, é a hipótese de que eu tenho áreas cerebrais com grande ativação e essa ativação é mediada por um outro neurotransmissor chamado glutamato, então eu tenho uma hiperexcitabilidade e essa hipótese chama hipótese do neurônio excitatório ou hipótese glutamatérgica. Diversos artigos discutem ela, alguns artigos mostram a imagem do cérebro funcionando em ressonância magnética, mostram que algumas áreas do cérebro estão hiperativadas na depressão, outras áreas hipoativadas, e esse é um dos motivos, por exemplo, que a estimulação magnética transcraniana atua na parte frontal do cérebro, é colocada na parte frontal do cérebro para ativar essa área que a gente sabe que ela está desativada ou com menor função. E diversas terapias, não é só a ketamina, atuam nessa hipótese de que eu tenho algumas áreas mais excitadas, mais funcionando acima do normal no cérebro e outras áreas funcionando abaixo do normal. E a ketamina vem nesse caminho, glutamato. Então é onde a ketamina bloqueia a ação desse neurotransmissor. A gente faz uma anestesia, uma sedação leve, moderada na pessoa, a gente diminui essas áreas que estão hiperativadas, aumenta a ativação de outras áreas do cérebro e com isso o sistema cerebral, a rede neural volta a funcionar
como de uma pessoa sem depressão volta a funcionar de uma maneira mais saudável. E por isso que os resultados são super rápidos, coisas de algumas horas para algumas pessoas, ou mesmo até dias, 15, 20 dias para outras pessoas, o que ainda é muito rápido para uma pessoa com tratamento prolongado, uma pessoa com depressão resistente que vem com um quadro prolongado. Então, se eu já tentei todas as medicações via oral, eu devo tentar essa outra? Sim, é uma outra forma de pensar a doença. Talvez a sua doença não seja responsiva à serotonina, à dopamina, à noradrenalina e seja extremamente responsiva à ketamina. E se quiser saber mais, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais @cetamina, que tem bastante coisa lá.